em consultório, né? Dentro da sua rotina, que é consultório, né? Sim, sim. É mais no dia a dia consultório. Dia a dia consultório. O que a doutora repara mais? Aline, as demandas relacionadas a esses pontos tem cada vez mais aumentado? Se isso mudou ao longo do tempo? Sim, sim. Na grande maioria dos casos, né, uma prevalência enorme na população, existem os erros de refração, que na verdade não são uma doença. Os erros de refração nada mais são do que os problemas que nos levam a ter a necessidade de usar os óculos para corrigi-los, que são a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Então, é a necessidade do uso de óculos. Você pode reparar que a grande maioria da população, inclusive eu, que sou míope desde os 14 anos, eu preciso de óculos para poder enxergar bem. Ou óculos, ou lentes de contato. Em alguns casos podemos corrigir através de cirurgia, entendeu? Aí você tocou num ponto. Eu deveria estar usando meu óculos, sabe, doutora? Não briga comigo, não. Se eu fizer um intervalo aqui, gente, na próxima... Quando eu entrar na próxima vez aqui, né, a gente faz às vezes uns intervalos bem rapidinho, eu vou pegar meu óculos para fazer bonito com a doutora. E para não cansar seus olhinhos, né? Para ter mais concentração, mais clareza, enxergar melhor, ter mais conforto. Para no fim do dia não ter aquela queixa de dor de cabeça que é, na verdade, que vem dele, do cansaço aqui. A fadiga ocular. Exatamente, existe isso. Eu sei, a gente fala e a gente deveria, né? Você estava me falando sobre questões atuais, né? Um ponto que está dentro do que a gente está falando agora é o uso de telas. Uso abusivo de telas, né? Tanto por crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todo mundo, né? Hoje em dia, o computador, as telas, tablet, celular, né? Eles vieram para ficar e a gente tem que tomar um cuidado muito grande, uma questão que a gente está chamando de epidemia de miopia, principalmente nas crianças. As crianças estão ficando muito míopes pelo estímulo da tela, entendeu? Pela proximidade que elas ficam durante um longo período do dia, concentradas ali na tela, e deixam de brincar, de se divertir fora de casa, de receber a luz solar. Os raios solares são importantíssimos para prevenir essa progressão da miopia. Então, cada vez mais, principalmente depois dessa pandemia que nós tivemos, né? As crianças muito dentro de casa, muito quietinhas, muito no celular, muito nas telas. Isso é um assunto muito preocupante. E que no dia a dia do consultório eu tento combater bastante com os pais. E eles falam, fala, doutora, para ele, porque não adianta eu falar. Fala para ele. E eu preciso explicar, né? Porque de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente já tem especificadas as horas, as quantidade de horas que a criança, adolescente e adulto jovem, né? Eles devem ficar expostos. Então, seria mais ou menos assim. Criança até 2 anos, 0 tela. Nem televisão, tá? Mesmo? Olha o puxão, a mãe aqui achando que tá abafando, pelo menos na televisão. Criancinha gosta, se diverte, fica quietinha, mas fica ali super intertida, às vezes nem pisca. Isso arde os olhinhos, daqui a pouco ele tá coçando, isso traz um monte de outros problemas que a gente pode abordar depois. Então, o ideal mesmo, para ser rígida, seguir rigidamente ali a Sociedade Brasileira de Pediatria, 0 a 2 anos, nenhuma tela, nem televisão. Tela eu englobo celular, que é o pior deles, pela proximidade, pelo o aumento do esforço visual que a gente usa para ficar concentrado de pertinho, né? Então, celular, tablet, computadores e TVs. TV é o menos pior, porque a princípio... mais distante. Às vezes tem criança que Exatamente. E aí é um dos pontos para a gente desconfiar que ele tem algum problema de visão. 0 a 2 anos, nada. De 2 anos aos 5, 1 horinha no máximo. 1 horinha, tá? De 5 a 10 anos, 2 horas estourando. E de 10 aos 18 seriam aí umas 3, meio difícil, né? E aí, sempre procurando controlar, é o outro lado da moeda, controlar o que essas crianças estão tendo acesso na internet, isso é muito importante. Ainda tem isso, né? Não é só, a gente não precisa... Exatamente. Né? Fora outras coisas, dificuldades no desenvolvimento também, né? Desenvolvimento, né? Intelectual e tal. Então, importantíssimo. Eu sei que hoje em dia, com o dia a dia corrido dos pais, dos familiares, dos cuidadores dessas crianças, é muito cômodo. Eu sei, eu tenho 2 filhas também. É muito cômodo deixá-las ali, quietinhas, né?
no celular, elas ficam mesmo, parece que elas entram em transe, né? Tem até alguns psicólogos que falam que elas estão meio que zumbi, modo avatar. Elas ficam ali, parece que estão em outro mundo. E realmente. Agora, deixam de estar desenvolvendo todos os aspectos de criatividade, inteligência, enfim. E prejudicando os olhos profundamente. Nunca no escuro. Converso muito com os pais. Evitar, por favor, que seus filhos fiquem no escuro, lendo no escuro. A proximidade. A gente tem uma regrinha de mais ou menos 20, 20, 20. Uma distância de 20 centímetros ou mais, esticar o bracinho. Se tiver que ficar durante esse momento que está no celular ou tablet, o mais distante possível dos olhos, tentar manter a postura, cuidado com a cervical, né, com o pescoço. Você vai ver a criança está bem baixinha, assim, horas, depois fica com dorzinha no pescoço, pode ter um problema de coluna lá na frente. Na verdade, é multifatorial, né? Exatamente, é multifatorial. Mas eu aproveito a brechinha que eu tenho, aproveito aqueles pais ali para tentar dar essa pincelada de orientação. Para mostrar como é arriscado. Então, mesmo. a distância máxima, a cada 20 minutos, a criança tentar dar intervalos, parar um pouquinho. Porque quando a gente está olhando assim para perto, o nosso sistema visual está fazendo um baita de um esforço. Então, dá um descanso, olhar para longe, para a musculatura ocular, relaxar um pouco. Ficar 20 segundos, 1 minuto, um tempinho um pouquinho maior, intercalar essas horas que a criança está no celular. Criança, é muito importante. Eu acho que até o adulto, a gente, né? A gente cansa. fica às vezes trabalhando. Você experimenta, você fica ao longo do dia, você não sente às vezes um peso sobre os olhos, né? Um olho mais vermelho, mais ressecado, às vezes um lacrimejamento, ardência. Tudo tem a ver com a síndrome do uso de telas ou do computador. Aí é uma queixa super frequente também no consultório. E cada vez com as crianças mais cedo. Por conta disso. Exatamente. Então, o que é a miopia, na verdade? O olho, ele cresce antero-posteriormente, ele cresce. Aquela pupila dá Na verdade, não é a pupila, é no diâmetro mesmo, tá? Ele cresce. Então, a imagem, ela não consegue se formar na retina, ela se forma antes da retina. Então, fica tudo muito desfocado, ele tenta apertar o olhinho, tenta chegar perto para poder enxergar melhor e não consegue. E aí que os pais tem que ficar esperto, né? Perceber o que está acontecendo com a criança. Muitas vezes a escola pede um exame para a gente, encaminha a criança para o consultório e a gente vai ver a criança tem 1,5, 2 graus, 3 de miopia, não consegue enxergar. Às vezes adolescentezinho que já leva o celular para a escola, olha que absurdo, eles tiram foto e aumentam para poder copiar, você acredita? Olha só, e aí na verdade mascara, né? Exatamente, demora a tratar. Isso daqui dentro da escola, né? É uma outra. E aí a gente entra em outras questões, mas realmente até nesse ponto mascara, porque você vai quando vê o negócio já avançou. E as queixas, vou identificar um filho com miopia. É o quê? Realmente vem dessa professora que fala dificuldade no quadro, a criança dor na fala vista. Que não consegue enxergar de longe. Mamãe, alguém me deu tchau na rua, não sei que amiguinho que era, não consegui ver a feição dele, não consegui ver o rosto. Isso acontecia comigo, experiência própria, né? Você falou que usa desde os 14. Eu comecei, né, não sei precisar bem o tempo, mas de repente, há um ano mais ou menos, e a gente não tem muita noção. Né? A gente acaba não tendo a noção que não está enxergando bem. Vários pacientes às vezes chegam, não tem problema nenhum de visão, doutor. Meu problema, eu só vim aqui ver se está tudo bem. Mas quando a gente vai fazer o exame minucioso, a gente, olha, só não está enxergando tão bem. A gente faz o teste e é mesmo, doutor, eu achava que estava enxergando. E eu, adolescentezinho ou criança, comecei a perceber justamente dessa forma. As pessoas falavam comigo do outro lado da rua, eu dava tchau, mas não sabia exatamente quem era. E aí pedi para minha mãe me levar ao oftalmologista, e foi aí.